Já já a gente começa, certo? Enquanto a gente vai escutando um cantor que eu já recomendo para todo mundo, que chama Lindigo, certo? É esse daqui, ó. Lindigo, ele é um cantor, se não me engano, da África Negra, né? Que a galera chama, de algum país ali pertinho de Maputo, de Moçambique. Só esperando alguém, a gente pegar mais gente para começar a aula, certo, gente? Não, porque a Fernanda faz, não tá aqui. Ela pega pra gente, dá e depois fala. O bom é que ela fala, né? O bom é que ela fica muda. Ela mentira desgraçada, cara. Oi, Tchê, tudo bom? Você não agrada ninguém. Eu fiquei zonzo. Fiquei louco da minha cabeça. Tá dando pra me escutar direitinho aí, todo mundo? Preparando algumas coisas aqui, a gente já começa. É importante lembrar também que quem tiver alguma pergunta, certo? Para fazer nessa live também sobre danças africanas ancestrais ou sobre o programa de dança que o NEAB desenvolve, fica à vontade para perguntar, certo? E mesmo na live que a gente vai respondendo. Esse projeto, né, como eu estava dizendo, faz parte do programa de danças africanas ancestrais, que é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI,
do IFCE do Campus Fortaleza, né? O NEAB é coordenado pela professora Ana Érica e o programa de danças africanas ancestrais é coordenado por mim e por ela, né? E também tem como bolsista o Pedro Paulo, que estava comigo e com o Ramó junto na live da sexta-feira passada, certo? Essa é a nossa terceira live desse projeto, né? Aí em tempos de quarentena, a ideia é que a gente consiga continuar perpetuando, né, as nossas aulas, mesmo à distância, mas que a gente continue perto, virtualmente, certo? Aqui já tenho algumas perguntas, né? Já tenho algumas coisas para falar, acho que já dá para começar agora, certo? Essa live no final ela vai ficar disponível também no IGTV, tanto meu quanto depois no Instagram do NEAB. Que ainda não segue, pode seguir, é @NEABFortaleza, NEABI Fortaleza, certo? Depois eu coloco aqui também no final da live e a gente vai começar agora, certo? Quer dizer, a gente já começou, né? Então, o danças africanas ancestrais, né? A primeira pergunta que eu me fiz quando eu escolhi esse nome foi que eu não sei só uma dança africana, eu sei mais de uma, né? É importante a gente ter em mente que dentro de África existem vários países. E cada país tem uma infinidade de danças. Então a gente nunca vai dar conta de fazer todas as danças africanas ancestrais, certo? Isso é mesmo. E é importante também a gente perceber que, por exemplo, a gente do NEAB, né, a gente já praticou pelo menos umas 8 danças, né, africanas, de países diferentes. Então, a gente não é um grupo de estudo de uma dança em específico, mas de algumas danças ancestrais africanas, certo? Oi, Kelly. Então, e aí no comecinho, né, da minha experiência com essa coisa de dançar danças africanas, as pessoas perguntavam assim, tá, mas não tem nenhum africano dando aula de danças africanas, né? Por que que é um brasileiro que dá aula de danças africanas? E onde foi que você aprendeu, né? Tem essa coisa da legitimação. Eu aprendi danças africanas ancestrais no Canadá, não foi em África, queria, mas não foi. Foi no Canadá quando eu passei um tempo lá dançando jazz, certo? E ao dançar jazz, né, uma das diretoras da companhia onde eu dancei, ela disse pra gente que não adianta a gente dançar jazz se a gente não sabe de onde ele vem. E então era necessário que a gente aprendesse as raízes históricas do jazz, que indiscutivelmente são africanas. Então fazia parte da rotina da companhia que a gente tivesse aula de danças africanas, de West Coast African, né? De danças da costa oeste da África, que foi a região de África onde os negros foram escravizados para as Américas, né? A maior parte dos negros que foram escravizados vieram dessa região, sobretudo na América do Norte, certo? Então isso é um dado importante de ser levado em consideração, né? E foi assim que eu aprendi danças africanas ancestrais da costa oeste, né? Sobretudo de uma região que compreendia
um grande império, né? Que é o Império Mali e o Império Ghana, certo? Foi uma grande coisa, né? Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer um guineense de Bissau, que é o Trindade, né? Trindade foi uma figura muito importante, né? Para que eu continuasse dando aula, inclusive. E para esse encontro, né? Para que esse programa existisse também, né? Trindade, ele é descendente de família de tocadores e dançarinos, e ele entende muitas coisas dessa história, né, africana, ocidental, da África Ocidental. E a gente trocava muitas coisas. Eu aprendi essas danças que eu sei com uma pessoa de Guiné-Conakry, que é do lado de Guiné-Bissau, né, com o Mohamed Tunkara. E o Trindade é de Bissau, e a gente ia trocando figurinhas, né, pra falar de como que essas danças sobrevivem, né, de como que elas são resistência e de como que elas ainda tratam da história do povo africano, seja local, seja macro, certo? É importante também a gente lembrar que no modo de vida africano, em tudo tem dança, né? Dentro dessa cosmovisão africana tem dança para tudo, certo? E que vai ter dança para nascer, vai ter dança para casar, vai ter dança para morrer, vai ter dança de aniversário, vai ter dança para tudo, para colheita, certo? Isso é parte da vida africana. Aí, vamos lá, vou aqui só pra gente ter uma ideia de o que é que a gente está falando, né? Eu vou mudar a tela aqui, certo? Pra gente perceber o mapa de África, pra gente ter ideia de que região é essa, certo? Que a gente está falando e que a gente trata no programa de danças africanas ancestrais. Aqui é bom. Esse aqui é bom. Ó. Então, a gente está falando dessa região aqui, ó, que pega o Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Burkina Faso, Togo, o Benin e a Nigéria, certo? Então essa região aqui inteira, que atualmente a gente chama de África Ocidental, né? Deixa eu deixar mais perto, tentar deixar mais perto, certo? É essa região inteira aqui que a gente fala, né? Quando a gente fala em África Ocidental ou em West Africa, certo? Então, a maioria das danças que eu aprendi, né, são danças datadas desse antigo Império Mali, que ora era Império Mali, ora era Império Ghana, né? É muito doido falar disso porque
a gente fala de guerras, e aí algum historiador que estiver vendo essa live, que quiser comentar também, fica à vontade, certo? Tudo que a gente está falando aqui são coisas que eu aprendi estudando e que não são coisas fechadas, né? Porque a gente vai encontrando não, mas a gente vai aprendendo coisas novas a todo instante na vida. E essa é a delícia de também viver, né? A delícia de viver tá nisso, certo? Então, o Império do Mali, né? Ele foi um império pré-colonial africano, da época da Idade Média, existente entre 1235 e 1670, certo? E aí, esse império ele foi muito inconstante, certo? Porque por conta das questões territoriais, né? Por isso que eu digo, essa região era uma região que tinha grandes guerras, né? Sobretudo com Gana, né? Com o que depois se tornou o Império de Gana. E aí o que acontecia independente de chamar Império Mali, Império Gana, toda essa região ela era afetada por conta das localidades. E em várias dessas regiões existiam vários povos, né? Trindade estava me falando que até 2010, só em Guiné-Bissau ainda existiam 30 línguas, né? Só em Guiné-Bissau ainda eram vivas 30 línguas, né? A despeito do que a colonização fez com a África, que também fez com o Brasil. Então, imagina que só em um país, né, à vista do Brasil, pequeno como Guiné-Bissau, ainda existiam 30 línguas fluentes, né, que descendiam de povos. Imagina o que falar desse território inteiro, que a gente está chamando de África Ocidental. Então, nesse contexto histórico, né, o que vale ressaltar é isso, que embora essas danças que a gente trata no programa sejam danças datadas dessa época, importa pra gente também como que elas sobrevivem e como que elas vão sendo ressignificadas nas suas localidades, né? Por exemplo, a gente está trabalhando uma manifestação que chama Suno, que a gente anda fazendo ela, né? Inclusive as nossas 2 últimas aulas de lives, né? De quarentena, foi sobre esse ritmo. Então, Suno é uma dança dessa época que existe em Guiné-Bissau, existe em Conakry, existe no Mali, existe em Gana, existe no Togo, existe no Senegal, certo? Mas que particularidades que elas vão ganhando, né? Que elas vão criando e vão tecendo quando a colonização chega, né? Quando a Europa chega em África e começa a cristianizar tudo, né? Quando se impõe um jeito de viver diferente, né? Quando a globalização chega com as eras tecnológicas, com as eras mais globais, né? Com essas questões mais globais, as questões de gênero, as questões de sexualidade, né? Então, como que essa tradição ela vai ganhando outras camadas para continuar existindo enquanto modo de vida de povos? É isso que importa, né? E é isso que me salta aos olhos quando eu dou aula de danças africanas ancestrais. É isso que faz com que a coisa, né, que o meu frivião fique aperreado, certo? Aí
eu já começo, eu acho que eu já estou respondendo alguma pergunta, certo? De alguém, acho que foi no Facebook, que alguém perguntou assim, como surgiram e como se dançam, né? Danças africanas ancestrais. Então, o que eu posso dizer é que as danças africanas ancestrais surgiram na ancestralidade. Eu acho que, como qualquer outra dança, ela surge por uma necessidade do corpo, né? De se mover de um determinado jeito. Acho que o funk surgiu assim, esse funk, brega funk, possivelmente surgiu assim também. E aí a gente vai colocando essas danças negras, certo? Ou ancestrais ou atuais, elas tendem a surgir dessa necessidade do corpo de mover de um jeito específico. Sobretudo, por uma lógica que não é uma lógica eurocêntrica e branca e retilínea, certo? Não é uma lógica retilínea. E aí a gente vou voltar à tela mais uma vez, certo? Para ver, eu adoro mostrar a imagem, porque essa é uma imagem incrível de duas senhoras, né, dançando no quintal de casa. Só o meu computador ele tem um problema de lentidão, porque ele já é um pouco idoso. Aí a gente precisa de o tempo dele, a gente precisa respeitar o tempo dele, certo? Mas como eu estava falando, né, tem a ver com essa necessidade de mover, com esse corpo que não é retilíneo, esse corpo que é curvo, que é turvo também. Ele é curvo, ele é turvo, ele precisa de dobras para que ele aconteça, certo? Então, nessas dobras eu vou escrevendo, né, à luz da professora Sandra Petit também, que escreve no trabalho dela, que são dobras do joelho, né, dobras dos calcanhares, dobras do quadril, dobras da coluna, certo? E essas dobras vão fazendo, né, o que eu costumo chamar de materialização da ancestralidade, certo? Que é como eu consigo perceber essa manifestação, né, ancestral africana, certo? Vale ressaltar, agindo por meio da dança, certo? Vou girar a tela e vou mostrar para vocês. Então, essa imagem para mim, ela é uma imagem que diz muito, né? Que passa muita coisa para mim. Essa sensação do movimento, essa sensação de festividade, a sensação de acontecimento mesmo, sabe? De presença. É como se elas estivessem lá, independente de foto, de nada, elas só estão lá, fazendo o que elas querem fazer, e o corpo vai se manifestando. Percebam que essas pessoas, elas não são novas, né? São provavelmente senhoras, né? Matriarcas, que isso é legal de falar também. E eu venho de uma família matriarcal, né? Eu não tive figura masculina durante a minha formação inteira. Então isso é algo que eu me sinto contemplado na vida. Certo? Então esse é um corpo que não é reto. Esse é um corpo que não está dentro desse padrão eurocêntrico e ocidental, embora a gente esteja falando de África Ocidental, certo? De países ocidentais da África. Esse não é o corpo que nos foi ensinado a andar, não é o corpo que nos foi ensinado a sentar.
Inclusive, não é o corpo que nos foi ensinado a dançar aqui no Brasil. Não é. Não se ensina isso, né? Desse jeito, certo? E aí eu tô puxando a sardinha para o meu lado, né? De profissional da dança. A minha vida inteira de dançante, inclusive de profissional da dança mesmo, né? Dentro das várias danças em que eu dancei e que ainda danço, em nenhuma delas eu tive esse contato tão enraizado, né? Que me fez repensar a minha ancestralidade de uma outra forma, que não estudando sobre. Assim, estudando dessa forma mais acadêmica, de ler livros e tal, certo? E isso me fez, né? Foi preciso eu sair do Brasil e ir para um outro lugar, que também é um lugar eurocêntrico, berço da coisa, né? Da coisa da branquitude, que é a América do Norte, para eu me perceber uma pessoa enraizada na minha cultura negra brasileira, certo? É doido e é incrível pensar nisso, né? Tem algumas questões também que é o seguinte: dentro dessas culturas, né, africanas, a gente vai ter pausa dramática. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de danças africanas ancestrais e de como que elas resistem, né, um dado muito importante da gente ter em mente é que em África hoje a maioria dos países tem religiosidade cristã ou islâmica como religião dominante, certo? Na sua vida. Mas mesmo assim eles continuam praticando as danças deles e as coisas. Na Trindade, por exemplo, Trindade é católico. E uma das coisas que ele disse que sentiu, conversando comigo, que sentiu mais... que foi mais diferente e mais estranho para ele, é que não tinha tambor nas missas daqui. Porque lá tem tambor em tudo. O tambor para eles tem a ver com ancestralidade e não com religiosidade, certo? E aí não só o tambor, mas várias outras coisas dentro desse novo estilo de vida, né, africano, eles vão dar pra gente essas texturas de que não tem a ver com o Deus que você cultua ou os deuses, mas tem a ver com um respeito e a consideração que você tem por quem veio antes de você, certo? E isso é importante. Isso é algo que a gente tem, a gente brasileiro, nordestino, de alguma forma, né? Por exemplo, a gente aqui no Ceará, o lance de dar a benção, de pedir a benção antes de sair de casa, né? O lance de respeitar os avós, né? Os pais, dentro dessa cultura cristã, mesmo patriarcal que a gente tem, né? A diferença é que o machismo ainda é muito impregnado na nossa vida, né? Ele impregnou muito, muito na nossa vida brasileira, talvez mais do que em África, mas não sei, eu não vou entrar nessa discussão, certo? Pode ser que eu esteja até falando merda. Mas vamos voltando, né? Voltando para cá. Nesse quesito de práticas ancestrais africanas, né? É importante a gente perceber que a gente tem alguns elementos, certo? Que fazem a dança africana, né? A manifestação africana acontecer.
O primeiro instrumento que existe para que isso aconteça é o djembe. O djembe é um dos instrumentos muito antigos. Ele é um tambor que parece um cálice, certo? E ele tem um som único, né? Nessa história sonora de ritmos e de música, certo? Eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês, vou virar a tela mais ou menos. Se você colocar assim, djembe, né? DJEMBE, vai aparecer isso daqui, ó. Várias coisas, né? Sobretudo, o que é importante dizer é que esse tambor ele tem o formato de um cálice, certo? E por isso ele tem esse som específico, né? A Cabulosa tá dizendo: Rubens, deixa essa live salva, por favor. Vai estar salva sim, certo? Tanto no meu IGTV quanto do Neabi, também depois. Comendador GNC tá dizendo: excelente entender a história daquilo que queremos ter contato. Sim, também acho. Apesar de que eu acho que é legal também ter contato com a prática da coisa, né? E às vezes eu prefiro ter contato com a prática antes de ter contato com a história. Porque aí depois que eu tenho contato com essa coisa mais teórica, eu vou estabelecendo conexão com as coisas que eu já pensava a partir da prática. Certo? Então, esse é o instrumento primeiro, né? Quando a gente pensa em práticas africanas. Os outros são 3 tambores incríveis que a gente chama de dunduns, certo? No IFCE, né, no NEABI, recentemente a gente fez a aquisição desses dunduns e a gente está super feliz, porque antes eles não eram nossos, eram emprestados, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Tandam. Esse grandão aqui, ele é bem grandão, certo, gente? Mesmo. Ele chama Dundumba, ou Djumdjumba, ou Dunumba, certo? Ele também leva o nome de uma dança, e ele tem um som mais grave. Esse daqui do meio chama Sorseni, certo? Ele tem um som mais mediano. E esse daqui, menorzinho, chama Kenkeren, ou Kenkedi, ou Kenkelen, né? Isso vai dependendo também das localidades. E ele tem um som um pouquinho mais agudo, mas ambos, os 3, eles fazem esse processo de criar o ritmo base para todas as manifestações. Certo? E é legal essa coisa de você perceber que dentro desses tambores existem os ritmos bases, né? Por exemplo, Suno. Suno, vou colocar aqui um pouquinho para vocês entenderem do que é que eu estou falando, certo? Eu coloquei, na real, né? Por quá. Em Suno, lembra que eu coloquei na aula passada, a gente fez, né, o toque do djembe, mas eu vou dizendo sempre o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Tá, eu não vou colocar o do Suno, certo? Mas vou colocar de caçar. Caçar, o ritmo todo é assim, ó.
momento. Isso é o lembra cinta, é verdade, Paulo. Mas aí a base do caçar, que são os dunduns, é só isso daqui, ó. Percebe que tem um grave muito forte, né? E tem os sininhos. É quase como se vamos pensar assim, que esse é o ritmo e o que o djembe faz são os contra-ritmos, certo? Esse andamento é um andamento que está mais lento, né? Que ele é feito para pessoas que querem aprender a tocar o ritmo, certo? Tem várias coisas no YouTube para quem quer aprender, várias coisas dizendo, mostrando o toque, né? Mostrando como tocar, né? Fazendo ritmo e contra-ritmo, certo? Agora eu vou falar um pouquinho específico de Suno, certo? Suno é uma dessas danças, né, do antigo Império Mali. Como eu falei na primeira aula da gente, a história que me foi contada, né, que é uma das histórias, ela reza a lenda de que Suno, ela em uma época dessa história, né, existia um imperador e existia a filha do imperador, que chamava Mamadi Suno, certo? Essa é uma dança do povo Malinke, no extremo norte do Mali. Acho que é norte do Mali, eu posso estar enganado, mas talvez seja isso mesmo, certo? Então, do povo Malinke, comendador, só uma pausa, gente, ele está perguntando, eu poderia indicar algum canal para estudo? Eu posso tentar fazer isso no finalzinho da live, certo? Voltando, então, existia essa gata, princesa, chamada Mamadi Suno, né? E o pai dela disse, você já tá na hora de casar, então você vai casar, né? Aí a gata olhou para ele e disse, ok, eu caso, mas eu tenho uma condição, que os meus pretendentes, eles vão disputar para ter a minha mão. Só que eles vão disputar dançando. Eles não vão disputar guerreando, nem se matando, nem nada. Eles vão dançar. E a dança que eu gostar mais vai ser a dança que eu vou, né, do homem que eu vou me casar. Que doido, né? Que massa também. E aí tem essa história, que é a história que eu sei, né? Daí o que acontece? Nesse quesito, né, a Suno é uma dança que ela é uma dança imperial, porque
eu preciso dançar para uma princesa, então eu tenho que ter uma pomposidade, né, dentro desse estilo de vida africano, certo? Então, pomposidade para africanos não necessariamente é aquilo que a gente ocidental acha que é. Então, é uma dança de disputa, então eu preciso dançar melhor do que o meu oponente. Sendo assim, eu tenho que me dedicar. E também, além de ser tudo isso, ela é uma dança de cortejo, porque eu preciso cortejar a princesa. E aí, se eu preciso cortejar a princesa, eu preciso mostrar para ela todas as minhas qualidades na dança. Através da dança, por meio da dança, pela dança, com a dança, na dança, e não sobre a dança. Certo? E aí, buscando um site que é canadense também, só que de outro lugar, que não era o que eu tava, né? Ele vai me dar, o site chama mandibala.net. Vou mostrar aqui, ó. mandibala.net. Certo? Ele vai me dizer várias coisas, porque a pessoa que desenvolveu esse site, ela dá algumas referências, certo? De pessoas, né, muito influentes sobre algumas danças. Tem várias danças, tem um índice aqui, ó. Que é incrível, todas as danças que eu sei estão aí, né? E ele vai falando coisas a respeito da música, a respeito da história, a respeito de outras coisas. A maioria eu acredito que são a partir da oralidade das pessoas e não de livros, certo? Então, uma das coisas que ele diz aqui, ó, é Mamadou Kanté, né? Em 1983, bateria do Mali. Ele diz que Sunu é uma dança de regozijo, realizada pelos homens e mulheres de Carta após a colheita. Ou seja, já diz uma coisa diferente daquela que eu aprendi, certo? O Eric Charry, em 1996, eu acho que é algumas notas percussivas, chamada A Guide to the Djembe, certo? Ele vai dizer que os repertórios djembe se baseiam em muitas fontes diferentes. Existem ritmos e danças centrais difundidos de maninka, como o dundumbá, que tem o nome daquele tamborzinho maior que a gente falou, né? Um dos ritmos djembe mais amplamente registrados, além de danças mais limitadas geograficamente, como o soli, que é dos maninka da Guiné, né? E Sunu, que é Bamana do Mali, certo? Que é um outro povo também no Mali. O Serge Blanc, em 1997, eu acho que isso é um livro que chama Percussão Africana, o Djembe. Ele é de Paris, esse livro, certo? Da Associação Percudance. Ele vai dizer que Sunu é da etnia Soninke, que é uma outra etnia, né, diferente da que foi me falada, que eu pensava que era Malinke. Originária da região Kayes, do Mali. Kayes é K-A-Y-E-S. Acredita-se que esse ritmo, muito popular, remonta à era pré-colonial. Naquela época, na vila de Sagabari, havia uma jovem muito bonita chamada Mamadi Sunu. Seu pai tinha o mesmo nome. Todo mundo a amava e as suas qualidades como dançarina eram muito apreciadas. Nenhuma festa poderia correr sem a participação dela.
Esse ritmo foi criado em sua homenagem por uma trupe de djembe folas de sua aldeia. A dança é tocada para celebrar boas colheitas. É um momento para as garotas demonstrarem a sua graça e beleza, às vezes até a provocação. E para os garotos, especialmente no círculo de carta, demonstrarem vigor e força em suas forças e mostrarem suas proezas acrobáticas. Né? Então tem um pouco a ver com aquilo que eu aprendi também. O Rainer Polak, ele vai dizer, isso é um registro, certo, de 97, de Donkili, Call to Dance, Festival da Música do Mali. Ele vai dizer sobre o ritmo e a música Sunun, que Sunun é originário da região do extremo norte do Mali, que faz fronteira com a Mauritânia. Os Kagoro, descendentes dos Babana, fundaram o Império de Carta lá no século XVIII. O Ushi Bill-Meyer, né? Eu acho que isso é um livro, certo? De 99, chamado Mamadi Keita, Uma Vida para o Djembe, Ritmos Tradicionais dos Malinke. Ele vai dizer que Sunun, né, vem do grupo étnico tradicional Kassunké, do Mali, na região de Kayes também. Sunun e Jansa, ou dança, são ritmos populares tocados em todas as festividades populares. Ao mesmo tempo, Sunun ofereceu a oportunidade para os jovens expressarem suas rivalidades. Então, tem a ver com aquilo que eu falei também um pouquinho, né? A Forefoté, que acho que é um livro também, gente, é de 99, chamado Wombere, Música e Dança em Preto e Branco. Vai falar que Sunun é um ritmo popular de Malinke, desse povo, né, do povo Malinke, de receber da fronteira, na fronteira entre a Guiné e o Mali, ou seja, já é uma outra região, né, que não é o extremo norte. Mas a informação que eu sei é que o povo Malinke era um povo nômade, então eles rodeavam sempre, né, o Mali. Eles rodeavam por muitos lugares. Então é possível também que isso tenha acontecido, certo? E Sunun era tocado nos dias de festas tradicionais, incluindo casamentos, batismos e o Ramadã, que é uma festividade, se eu não me engano, islâmica. O Rainer Polak, mais uma vez, né, ele vai falar, isso é autoproduzido, tem dizendo nesse site aqui, certo? Que ele vai falar que Sunun vem de Kaarta, que é esse novo império, né? Que é uma região do antigo reino no Triângulo Nyoro, Bufulabe e Kolokani. As pessoas são chamadas Kagoro ou Kagolo. Às vezes são referidos como um subgrupo Bamana. Fulbe, Soninke e outros vivem na mesma região. Kaarta é a área mais ao norte, onde se fala um dialeto mandinga, além de ser a extensão mais ao norte do coração de Djembe. Certo? Aqui a Pauline Matos está dizendo que o Ramadã é uma tradição islâmica, sim. Certo? E Mamadi Keita, né, em 2004, eu acho que é um CD isso, chamado Guiné, Les Rythmes du Manding. Eu não sei falar francês, certo, gente? Mas a tradução é Guiné, os ritmos de Mandinga. Vai dizer que Sunun é um ritmo que vem do Cassonné, do Mali. Cassonké. Nos tempos antigos expressava a rivalidade entre os meninos. É um ritmo muito, muito popular, que hoje tocamos em todos os festivais tradicionais da região de Malinke. Né? E então, todo mundo vai dizer coisas muito parecidas, né? Porque, mais uma vez, tem a ver com essas
essas localidades e de como que essa oralidade vai sendo transmitida, sei lá, desde 1600 e alguma coisa, que foi quando a gente falou, né, que essa dança, que o Império se originou, até agora, certo? E aí eu vou pegar mais uma outra coisa, né, uma outra pergunta, que eu acho que eu também já respondi. Alguém perguntou na enquete que eu coloquei, que é: as danças que estamos aprendendo no IFCE são de que parte da África? Então, eu acho que eu já respondi, né? São dessa parte todinha, né? Que a gente está chamando de África Ocidental, onde existiam dois grandes impérios muito poderosos, que era o Império Ghana e o Império Mali. Então, ora um estava no poder, ora outro estava no poder, porque existia essa rivalidade muito, muito, muito grande. Essa tem mais a ver com o que a gente está falando, né, com o que a gente está vivendo nas aulas, quando a gente estava fazendo presenciais, que é o seguinte: você sente incômodo com os corpos desengonçados? E aí a minha resposta é não, acho que não, porque quanto mais desengonçado, para mim a noção de desengonçado é a noção que foge desse padrão retilíneo, eurocêntrico, né? Então, para mim, quanto mais desengonçado, melhor. Porque isso quer dizer que a gente está fora desse padrão que a gente foi convencionado a estar, né? E, sobretudo, tratando em danças africanas, ou danças negras, ou danças afrodiaspóricas, certo? Porque elas têm a ver com o não padrão, a não norma, né, embranquecida, colonizadora, a não norma eurocêntrica, certo? Então, é tudo exagerado, sim. Então, para ser exagerado, precisa ser grande, precisa ser gigante e precisa ser... Não é ridículo a palavra, mas precisa ser curtido. Então, se eu tô curtindo a coisa, por mais que eu ache que eu tô fora, sei lá, fora do ritmo, ou que eu não tô fazendo a coisa certa, ou que eu tô passando vergonha, mas eu vou estar passando vergonha me curtindo e curtindo com as pessoas à minha volta, porque falar de qualquer manifestação negra não precisa ser africana e nem ancestral, mas falar de qualquer manifestação negra tem a ver com estar junto, tem a ver com dançar com e não dançar para. E aí fica esse questionamento também. Se alguém quiser que eu fale um pouco mais sobre como eu vejo essa diferença, fica à vontade para perguntar, certo? Mas tem a ver com isso, com uma dança que ela é de dois ou mais, ela tem a ver com grupo, né? Tem a ver com enfatizar minha singularidade dentro da coletividade e de ser ambíguo, porque não é porque eu sou plural que eu vou precisar ser individual. Isso quem ensinou pra gente foram os livros europeus que a gente leu, sobretudo os de filosofia, né? E dessa dicotomia entre ou uma coisa ou outra, né? Dentro da cosmologia e da cosmovisão e da cosmogonia, dessas coisas todas africanas ou ancestrais, a gente vai perceber que nós somos tão complexos como somos ambíguos. Então, eu sou isso e sou aquilo simultaneamente. Eu não tenho como ser ou isso ou aquilo. E aí, gente, são 8h13 no meu celular. Eu vou deixar espaço para vocês
perguntarem o que vocês quiserem perguntar, certo? Essa live termina em 15 minutos. Se ninguém tiver perguntas, ela termina já já. Vou deixar uma musiquinha aqui troando enquanto vocês se decidem o que é que vocês querem perguntar, certo? Olhos Salgados tá perguntando quando vai ter de novo. Então, essa aula tem toda sexta, certo? Toda sexta às 7 horas da noite, certo? Essa é mesmo horário. Essa aula, né, ela é prática, certo? Mas pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 bimestres, a gente tem uma aula teórica sobre o ritmo que a gente está estudando, ou sobre história de África, ou sobre corpo e ancestralidade, ou sobre cosmovisão africana, ou filosofias africanas. Então, a Pauline está perguntando se eu vou ensinar diversas danças ou vou se concentrar em ensinar uma só. A ideia é que... Então, a gente já sabe que vai precisar estar, né, até o dia 30 não vai ter nada no IF, certo? 30 de abril. Então, provavelmente eu ensine mais uma outra dança. O Instagram tá me dizendo que eu tenho 7 segundos restantes. Eu vou entrar numa live de novo, certo? E vou continuar mais um pouco. Voltamos, gente. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que todas as perguntas que eu tinha, né, eu já respondi.
queria então terminar essa live, que não pôde ser terminada lá, né? Lá no ao vivo passado. Ah tá, Paulinho, então, como você não participou das outras aulas, você não sabe o que é o IF, né? O IF é o Instituto Federal do Ceará, que é a antiga escola técnica. Esse projeto que chama Programa de Danças Africanas Ancestrais, ele é uma ação, né, que acontece lá no IF, certo? Aqui em Fortaleza, para quem está me vendo que não é daqui. Então, acontece lá todas as sextas-feiras, às 7 da noite, né, no campus Fortaleza, certo? Alguns campos, né, alguns IFCEs, alguns outros campos de outras cidades aqui do Ceará já convidaram a gente para fazer uma vivência ou fazer uma aula, mas aí depende do horário da gente, né? Meu, do Pedro, dos outros meninos que tocam também, porque a gente não é aluno nem professor da instituição, certo? A gente é de fora do IF e a gente dentro desse projeto, que é um projeto de extensão, a gente compõe, né, o quadro de colaboradores. Mas oficialmente nós não temos vínculo nenhum com o IFCE. Olhos Salgados perguntando: Rubens, e para quem quiser pesquisar mais sobre as danças, você tem alguma sugestão de livros ou vídeos? Então, tem várias danças no YouTube. Muitas danças mesmo, certo? As que eu sei em específico, eu já vi todas lá, mas não tem ensinando, certo? Sobre danças não tem. Acho que tem mais para você ver e ver que aquela manifestação existe, certo? Livros eu não sei mesmo, porque tudo que eu encontrei foi em site. Tudo que eu aprendi foi pela oralidade, né? E aí eu fui fazendo a tarefa de casa, de gravar vídeo de eu dançando. As primeiras vezes que a gente fez aula aqui em Fortaleza foi com as gravações das aulas que eu tive no Canadá, né? Porque não tinha ninguém que tocasse, e pelo menos eu não conhecia ninguém que tocasse, até eu conhecer o Trindade, e a gente ajudar a galera a tocar, porque eu também ensinei toques. Jéssica Girassol, cheguei tarde, não faço ideia do que já rolou, mas tenho curiosidade de entender um pouco de afromoderno. Afromoderno é uma outra pegada, certo, Jéssiquinha? Essa live foi sobre danças africanas ancestrais, mas eu posso fazer um outro dia falando sobre afromoderno e sobre afrojazz, sobre outras coisas. E que mais? Então, pra Jéssica também. E pra quem tá chegando atrasado. Essa live é a segunda, certo? Onde eu tô agradecendo e tô fazendo todas. A live primeira já foi salva, já tá salva no meu Stories. E ela depois vai ser editada junto com essa live e vai ser postada no IGTV, tanto meu quanto do NEAB Campus Fortaleza, certo? Então, acho que se alguém tiver alguma outra pergunta, uma última pergunta, fica à vontade. Tá, se a gente não tem, eu queria terminar essa live, queria agradecer a todo mundo que participou, ou que chegou depois, ou que teve que sair antes, certo?
E queria terminar essa live com um poema de um grandíssimo amigo meu, aqui do Ceará, só que ele é do interior de Itapipoca, que também pesquisa corpos negros, né, e danças negríndias, segundo ele, dentro da cena contemporânea, que é o Gerson Moreno. E esse poema que eu vou falar é dele, né, chamado Agô para Dançar. Eu não falei esse poema antes porque eu acho que daqui pra frente é que a gente começa mesmo, né, esse final de semana. Geralmente, quando a gente sai das aulas de danças africanas, a gente vai dançar, né, dançar mais na vida, porque é como a gente... pra gente é como a gente começa o final de semana, a gente começa com as aulas, né? Nas sextas-feiras lá no IF. Então, eu vou terminar com esse agô nessa sexta-feira de Oxalá, certo? Então, o poema chama Agô para Dançar. O corpo que sou pede agô, permissão para entrar na roda, compor a gira, virar rodante. Pede licença para trabalhar nesse terreiro bonito, e que seja de axé, e que seja bendito. Meus pés pedem agô para pisarem nesse chão sagrado e fincarem raízes. Minhas pernas pedem agô, ajoelham-se para reverenciar os mestres e mestras dessa casa. Meus quadris pedem agô e rebolam, requebrando sabedorias que nascem no ventre divino. Meu tronco pede agô e ondula, serpenteia e saculeja, evocando os sentidos flexíveis da vida e do conhecimento. Meu peito pede agô e projeta-se para o mundo. Abre-se disponível para acolher e ofertar afetos. Meus braços pedem agô e viram armas de luta. Espadas, lanças, escudos travam batalhas e militâncias. Minhas mãos pedem agô e viram conchas d'água. Pelos dedos respingam afagos, carícias e cuidados. Minha cabeça pede agô, desperta o ori singular. Empodera o Deus que em mim habita, desperta meu orixá interior, meus guias, mestres e protetores. Nesse agô me afirmo sujeito dançante, corpo dança afro-ancestral. Me reconecto com as forças criativas e criadoras que antecedem minha existência e me faço uma corporeidade viva e consciente no aqui e agora. Com esse agô eu danço, gero dança e escrevo sobre ela. Axé. Então, gente, obrigado para quem estava aqui, né? O Netinho tá falando saudade das aulas presenciais. Eu também, Netinho. Mas a gente vai passar ainda pelo menos umas 4 sextas-feiras aqui nesse bate-horário, nesse bate-canal. Certo? E é isso, gente. Obrigado pela disponibilidade de vocês para estarem numa sexta-feira em casa, né, às 8h28 da noite, escutando eu falar sobre danças africanas ancestrais, porque não é todo mundo que tem essa paciência, certo? No mais é isso. Queria agradecer, né, a minha irmã que está me emprestando esse celular, porque esse celular não é meu, certo? Esse celular é dela. E ao IF, né, porque isso também vai ser disponibilizado no IF. E a mim mesmo, porque eu tinha que estudar e se não fosse vocês eu não estaria estudando, né? Obrigado, gente. Que a sexta-feira seja incrível para todo mundo. A gente pode já fazer uma reunião no Zoom ou em outro aplicativo para a gente começar a beber e falar sobre a aula ou falar de outras besteiras, certo?
Beijos. A Dili tá perguntando se vai ter de Marta. De Marta eu acho mais complicado, mas a gente pode ter também. Certo? Obrigado, gente. Até sexta que vem. Beijos.